previsões para social medias aí em 2026. Se você ainda não me conhece, eu sou a Babi, sou social media há 5 anos. E nesse vídeo eu vou te falar algumas previsões de mudanças que eu vejo na produção social media aí pro ano de 2026. A primeira mudança, que já nem é tão mudança assim, mas eu acho que em 2026 ela vem de uma forma muito mais forte, é a utilização de IA. Se você é social media e ainda não usa IA, você está vivendo em um mundo paralelo. Acho que a maioria das social medias estão usando IA hoje. O que eu acredito é que a maioria das social medias estão usando IA do jeito errado. Por quê? Porque usa de uma forma genérica, usa para pedir ideia de post, usa para pedir legenda e não aprofunda, sabe? Gente, a IA tem uma capacidade tão maluca, assim, na minha cabeça é coisa de maluco mesmo, tão maluca de fazer o nosso trabalho ser muito mais rápido. Obviamente, eu ainda não confio na IA, por exemplo, 100% para criar conteúdos, não acho que ela desenvolve estratégia muito bem, mas ela é ótima para fazer pesquisa, para desenvolver persona, para fazer análise de mercado, para fazer análise de perfil de concorrente, análise do próprio perfil do cliente. Se você souber direcionar ela de acordo com o seu método de trabalho, é surreal que ela tem capacidade de fazer. E para 2026, eu vejo que isso vai fazer muita diferença no trabalho de uma social media, porque se você souber usar a IA de forma estratégica e de uma forma útil, porque o que eu vejo também é que às vezes as pessoas usam a IA de um jeito meio tosco, sabe? Que parece que a pessoa tá usando, ela gasta mais tempo usando a IA do que se ela fizesse. Então eu acho que para 2026 o uso da IA vai vir de uma forma muito mais inteligente. E não só isso. A IA também vai vir com uma parte de suprir o nosso operacional. Então, por exemplo, pesquisa de mercado. Eu não faço mais pesquisa de mercado de forma manual. Eu direciono a IA com base no meu método de pesquisa de mercado e ela vai lá e faz essa pesquisa. Eu analiso depois, obviamente. Depende de mim fazer toda a verificação. Do que ela faz precisa passar pelo meu crivo, mas acelera muito o meu trabalho. E para 2026 eu vejo que essa celeridade no trabalho de uma social media vai fazer muita diferença, principalmente para quem estiver disposto a pagar muito mais por esse trabalho. Eu não vejo a IA substituindo o trabalho de uma social media de uma boa social media. A maioria das social medias que fica só vendendo pacote de post, que faz conteúdo genérico pegado do Google, gente, o ChatGPT faz isso lindamente. Se você juntar ali, ó, ChatGPT com Cloud e a IA para poder fazer as imagens, fica perfeito. Eu não preciso de uma social media se eu não focar em uma estratégia, sabe? Então, você vai precisar ser uma social media voltada para a estratégia e mais do que isso, tá? E aqui vem um outro ponto que para mim também é uma mudança, que é social media com foco em resultado. Até hoje, a gente conseguiu trazer muito a ideia de ter uma presença online, de estar no Instagram. Obviamente isso não vai acabar, tá? Sempre vai ter gente com essa demanda, mas eu falo de uma demanda maior, de pessoas que querem pagar mais. Então, a gente veio até aqui, né, nessa ideia de ter uma presença online, de estar presente, de ser percebido como autoridade, tudo isso. Mas, para 2026, eu vejo o trabalho de uma social media muito mais atrelado a resultados. Muito mais atrelado a, tá, você tá fazendo esse conteúdo aqui, mas o que esse conteúdo tá gerando? Objetivamente, o que esse conteúdo tá gerando? Pode ser que ele nem gere venda de imediato, sabe? Diretamente ali. Mas as pessoas que já têm um nível de consciência maior, eu acho que elas já estão querendo isso. Elas querem social medias que têm uma visão de negócio, de resultado, de produzir conteúdo com um objetivo comercial, que a maioria não tem. A maioria das social medias não tem essa noção. E assim, eu não acho que é uma falha da social media em si. Eu tenho total consciência de que o nosso mercado de social media não ensina a social media a produzir conteúdo com estratégia. A gente tem várias pessoas que ensinam produção de conteúdo, mas essas pessoas só produziram conteúdo para si mesmo. E tem vários cursos de social media que só ensinam a parte operacional do trabalho de uma social media, mas não ensina a parte estratégica, não ensina a dar resultado para cliente, não ensina a analisar métrica. E tudo isso precisa ser muito bem analisado se você quiser ser percebida como uma boa profissional para os seus clientes. E para 2026 eu vejo isso como um baita diferencial. Parece ser o mínimo, né? Mas será um diferencial, porque muita social media vai sair do mercado agora em 2026, 2025, eu já vi muita gente desistindo da profissão, muita gente saindo, fechando a agência, indo trabalhar em outra agência ou mudando de área. Por quê? Porque a régua tá mais alta, galera. Não dá mais para brincar de fazer post. Dá, se você não quiser ganhar dinheiro, fazer uma renda extra, alguma coisa assim, deve dar.
mas eu acho que para você viver mesmo dessa profissão, você vai ter que começar a ter uma visão diferente que vai muito além de conteúdo e muito além de Instagram, sabe? A gente precisa começar a pensar em rede social de uma forma geral, de uma forma 360. Então, não basta mais a pessoa estar só no Instagram, ela precisa estar no TikTok, ela precisa estar aqui no YouTube, ela precisa estar em outras redes, porque a gente precisa de outros pontos de contato. O alcance está diminuindo, a atenção das pessoas está diminuindo. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas vejam a gente cada vez mais. E aí uma outra coisa também que eu vejo como um próximo diferencial aí para a social media em 2026, que é uma social media focando em várias redes. Quando a gente fala social media, obviamente a gente espera que a pessoa saiba outras redes sociais, mas como o Instagram foi o boom, né, no Brasil de uma forma geral, a gente sabe que a maioria da social media só tem especialidade em trabalhar com o Instagram. Então se você, né, é essa social media que só tem foco no Instagram, bora focar em outras redes, bora focar em outros canais de comunicação e vender isso para os seus clientes, porque eles vão buscar isso em 2026. Os bons clientes, tá? Porque são pessoas que eu vejo, né, como clientes que pagam bem para social media. São pessoas que têm uma noção de mercado muito boa, de negócio muito boa e que estão vendo o movimento que o mercado digital está indo. E tudo que eu tô falando para vocês é o movimento que o mercado digital está indo. Não é só o movimento da profissão de social media. O mercado digital está indo para o movimento de usar mais IA para facilitar o trabalho, para acelerar processos, para fazer coisas que são mais operacionais. O mercado está indo para o movimento de estar mais presente em outras redes sociais. Então tudo isso, né, conforme o mercado vai caminhando para um lado, a gente vai junto com ele. Então, para 2026, eu vejo isso acontecendo, da gente ter que estar em mais redes sociais. E, inclusive, minha senhora, para prospectar, tá? Você, o seu perfil pessoal, a sua marca, né, precisa estar em outras redes sociais, não pode estar só atrelado ao Instagram. Você precisa estar em outras redes para fazer com que os clientes te vejam em outras redes e você seja percebida como autoridade em outras redes também. Outra coisa que eu vejo aí para o cenário da social media em 2026 é a diversificação de renda. Pensando aí na prestação de serviço e considerando, né, que o nosso cenário, na verdade o nosso cenário não só nacional, mas até mundial, a gente vai encarar aí um ano que vai ser um ano com muitos feriados, com Copa, então é um ano que naturalmente as vendas têm uma queda. E por isso você vai precisar diversificar mais a sua renda, então talvez investir aí em dar mais consultorias, em criar um infoproduto, em criar agentes, né, de inteligência artificial. Isso eu acho que é uma tendência gigantesca, porque pense que você como social media tem muita autoridade para poder criar um agente de inteligência artificial voltado para conteúdo. E os clientes vão, se você, né, criar essa sua autoridade no seu perfil, as pessoas vão te perceber dessa forma. Então é uma ótima oportunidade aí para 2026 para você pensar nesse cenário. Tanto, né, no contexto de ter outras possibilidades de renda, ter outras coisas para oferecer para as pessoas por causa do cenário que a gente vai enfrentar, quanto também para aproveitar esse boom aí de IA para vender, né, essa outra possibilidade para as pessoas, vender agente, vender soluções. Tem várias coisas que você pode vender e utilizando inteligência artificial para os seus clientes. Então essas são as minhas previsões aí para o mercado social media em 2026. Acho que de todas essas você pode focar muito em utilização de IA, em usar a IA na sua operação, em oferecer soluções com IA. E mais do que a utilização da IA, de tudo que eu falei, eu acho que o mais importante é você ser uma social media com foco em resultado, em criar uma estratégia de conteúdo que tenha um objetivo claro e que gere resultado para o seu cliente de forma muito tangível, que você consiga metrificar isso para ele, porque isso vai te destacar muito e vai te diferenciar de muito profissional. E agora eu quero saber a sua opinião, me conta aqui o que você acha, se você acha que essas coisas fazem sentido, se você tá vendo isso também, quais outras coisas você vê aí para 2026, comenta aqui embaixo que eu quero saber, e se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva.